Chovia em Seul como se o céu quisesse lavar o mês inteiro. Hae-un, jornalista de 29 anos, estava na redação quase vazia de um portal de notícias, revisando matérias sobre política e economia, assuntos que pagavam as contas, mas não tocavam o coração dela. Ela sempre achou que tinha nascido para contar histórias de gente, não de números. Só não sabia que a história que mudaria sua vida chegaria dobrada, dentro de um envelope. Quando o estagiário passou distribuindo a correspondência, ela nem deu atenção. Quase ninguém mandava cartas para uma jornalista em 2025, mas um envelope branco sem remetente, com o nome dela escrito à mão em hangul bonito, chamou sua atenção. O estranho era o carimbo, uma data futura. 12 de março de 2027, ela franziu a testa. Devia ser erro dos Correios. Abriu. A letra era masculina, firme, quase elegante. A carta começava de um jeito que fez o coração dela acelerar. Hae-un, você ainda não me conhece, mas eu já te vi. E preciso que você acredite em mim antes de tudo. No dia 12 de março de 2027 eu vou morrer. Ela parou ali. Olhou em volta como se alguém estivesse pregando uma peça. Mas o silêncio da redação só reforçou o absurdo daquilo. Continuou lendo. Meu nome é Jun-ho, sou engenheiro de transportes. Nosso encontro ainda não aconteceu, mas vai acontecer na estação do Rio Han daqui a 18 dias. Às 19h12, você vai estar de casaco bege, segurando o celular com pressa. Vai derrubar seus documentos. Eu vou te ajudar. E a partir daí, tudo vai mudar para mim. Eu não sei quanto tempo tenho, mas sei que você pode mudar o que vai acontecer comigo. Hae-un releu o parágrafo várias vezes. O nível de detalhe era assustador. Como alguém poderia saber a roupa que ela usaria, o lugar, a hora? Uma parte dela quis jogar a carta fora. Outra parte, a repórter, a curiosa, a que acreditava em coincidências bonitas, decidiu guardar. No rodapé havia mais uma linha. Se você ignorar esta carta, nos veremos mesmo assim, mas você vai me olhar como se fosse só um estranho. E eu não quero ser só um estranho na sua vida. Naquele dia ela não conseguiu mais trabalhar. Passou o resto da tarde investigando. Não havia nenhum Jun-ho na lista de fontes do jornal, nem nos e-mails, nenhum amigo em comum nas redes, nenhum telefone, nada. Era como se ele existisse só naquele papel. À noite em casa, ela deixou a carta sobre a mesa e ficou encarando a data. 2027, 2 anos à frente. Era absurdo, mas era tão absurdamente romântico que doía. Quem escreve para o passado para pedir ajuda? Quem sente algo por alguém que ainda não conheceu? No dia seguinte, decidiu fazer o que qualquer jornalista faria: testar. Marcou no celular o dia e a hora que a carta dizia. Se fosse trote, ela perderia só alguns minutos. Se não fosse... Bom, se não fosse, talvez estivesse diante da melhor história da vida dela. Os 18 dias passaram mais rápido do que ela gostaria. E quando chegou o dia marcado, às 19h10, Hae-un estava exatamente onde a carta dizia: Estação do Rio Han, vento frio, casaco bege. Parte dela ria de si mesma. Parte tremia. Às 19h12, o destino chegou, na forma de um homem de sorriso tímido, cabelos negros, cachecol cinza. Ele olhou direto para ela como quem reencontra alguém. E naquele segundo, antes mesmo de ela derrubar os documentos como a carta previa, Hae-un teve certeza de uma coisa. A carta não era uma brincadeira. Alguém, em algum ponto do tempo, estava realmente tentando amar, antes de morrer. O relógio da estação marcava 19h12 quando Hae-un derrubou os documentos, não porque fosse desastrada, mas porque quis testar até onde o destino obedecia àquela carta. As folhas voaram pelo chão gelado e, antes que ela pudesse se abaixar, o homem do cachecol cinza já estava lá, ajudando. Exatamente como o papel dizia. De perto ele parecia ainda mais real do que a carta. Tinha o olhar calmo de quem já viveu coisas difíceis, mas também um brilho quase infantil ao olhar para ela. Não era o olhar de um estranho. Era o olhar de quem reencontrou alguém. Desculpa, te assustei? Ele perguntou, entregando as folhas. Hae-un tentou manter o tom casual. Não, eu que... Estava com pressa. Ele sorriu. Você sempre está com pressa.
A frase a golpeou, sempre, como ele podia saber. Por instinto de jornalista, ela decidiu não falar da carta. Se era uma pegadinha, ele se denunciaria. Se não era, precisava ter certeza de quem ele era antes de entregar o poder da informação. Então deixou que ele conduzisse. Meu nome é Kang Jun-ho, disse, estendendo a mão com naturalidade. Eu trabalho perto daqui. Vi você outro dia e achei que seria bom te ajudar hoje. Era uma mentira educada. Ele estava improvisando o motivo. A carta já tinha dito. Ele sabia que aquilo aconteceria. Caminharam até o lado de fora da estação. O vento vinha do rio trazendo o cheiro frio da água. As luzes da ponte refletiam no rosto dele, dando-lhe um ar quase cinematográfico. Por alguns minutos conversaram como dois desconhecidos que se dão bem rápido demais. Ele sabia ouvir. Fazia perguntas certas. E principalmente parecia feliz só por estar ali. Você é jornalista, né? Arriscou. Como você sabe? Você tem jeito de quem observa tudo. Ela riu, mas por dentro anotou mais um ponto na lista de coisas que ele não deveria saber. Naquela noite, ele a acompanhou até o metrô e se despediu com um aceno simples. Não pediu telefone. Não forçou intimidade. Como se soubesse que o tempo cuidaria de aproximá-los. E Ha-eun, que estava pronta para desmascarar um louco, voltou para casa com o coração leve e mais confusa. Em casa, o abriu a carta de novo. No final, havia uma segunda parte que ela não tinha visto com atenção. Se você chegou até aqui, significa que eu consegui te encontrar no tempo certo. A partir de agora vou te mandar mais cartas. Cada uma trará algo que ainda vai acontecer. Não é truque. Não é adivinhação. É a única forma que encontrei de continuar vivo ao seu lado, antes que o dia 12 de março de 2027 chegue. Ela encostou o papel na testa, tentando entender. Era como estar numa história de viagem no tempo sem máquina alguma. Por que ele sabia o futuro? Por que dizia que ia morrer? E o mais perigoso, porque já falava como alguém apaixonado. Nos dias seguintes, as cartas continuaram chegando. Sempre com um carimbo de data futura, sempre com detalhes sobre coisas que ainda iam acontecer entre eles. Na próxima vez que nos virmos, você vai estar chateada por causa do seu chefe. Não esquece o guarda-chuva na terça. Quando eu te falar sobre minha mãe, não muda de assunto. Isso é importante para mim. Era assustador. E ao mesmo tempo doce. Os bilhetes pareciam vindos de um homem que já viveu aquela relação e estava tentando repeti-la, corrigindo pequenas dores. Como se aquela não fosse a primeira vez que amava Ha-eun. Ela começou a corresponder ao que ele previa, sem contar que já sabia, observava, estudava, se aproximava aos poucos. E quanto mais conhecia Jun-ho, mais percebia que ele não era um golpista nem um fanático. Era apenas sincero. Numa das tardes, juntos, à beira do rio, ele a olhou como quem grava um momento. Posso te fazer uma pergunta estranha? Disse ele. Depende. Se você soubesse que alguém que você gosta vai morrer, você continuaria conhecendo essa pessoa? Ha-eun sentiu o chão sumir. Ele estava testando. Talvez quisesse saber se ela já tinha lido o que ele mandara do futuro. Se eu soubesse, eu ficaria, respondeu com honestidade triste. Porque às vezes um pouco de amor vale mais que uma vida inteira sem sentir nada. Ele sorriu. E naquele sorriso havia gratidão. Ha-eun voltou para casa com uma certeza perigosa. Ela estava gostando dele. E isso era tudo o que a carta do futuro precisava para se cumprir. O que ela ainda não sabia é que as cartas não estavam vindo do nada. Alguém, em 2027, estava pagando um preço caro demais para que aquele amor existisse. O outono chegou cedo naquele ano. As folhas caíam sobre o rio Han e o vento trazia um frio que parecia sussurrar segredos. Ha-eun já não sabia onde terminava a curiosidade e começava o sentimento. As cartas continuavam chegando, sempre com a mesma caligrafia, o mesmo perfume leve de papel guardado por muito tempo. Mas aquela manhã seria diferente. O envelope trazia o mesmo carimbo impossível, 2027, e, ao abri-lo, ela sentiu um arrepio que não veio do frio. A letra era familiar, mas as palavras eram outra coisa. Ha-eun,
Quando você ler isso, já teremos nos conhecido. Há pouco mais de um mês, você vai ter começado a sorrir de novo. E eu vou achar que talvez eu mereça a felicidade. Mas existe algo que eu não posso esconder por mais tempo. A minha mãe está doente. E o tratamento que pode salvá-la vai me custar mais do que dinheiro. Um dia, quando tudo parecer calmo, alguém virá até você com perguntas sobre mim. Não responda. Se disserem que eu sou culpado, não acredite. Ela leu e releu, tentando entender o que significava culpado. Crime? Acidente? Dívida? O tom da carta não era de quem se vitimiza, mas de quem carrega uma culpa que ainda não aconteceu. A repórter em Haiun quis investigar. A mulher em Haiun quis protegê-lo. Naquela noite encontrou Jun-ho no café de sempre. Ele estava mais calado do que o habitual, o olhar mais distante. Quando ela perguntou pela mãe, ele desviou. Ela está melhorando. Só preciso resolver umas coisas. A resposta ensaiada a incomodou, mas ela não insistiu. Enquanto ele falava, Haiun percebeu algo estranho. Uma pequena cicatriz em sua mão. Fina, recente, ainda rosada. E lembrou de uma linha de outra carta, esquecida num envelope anterior. Quando eu voltar a te ver com essa cicatriz, significa que o tempo está começando a se repetir. Repetir? O que ele queria dizer com isso? Ela se forçou a rir, disfarçando o medo que subia. Jun-ho, no entanto, parecia tranquilo demais, como se tudo estivesse sob controle. Nos dias seguintes, as cartas mudaram de tom. As primeiras falavam de carinho e doçura. Agora vinham marcadas por urgência. Não confie em ninguém da empresa onde eu trabalho. Se eu desaparecer, vá ao rio. Lembre-se, não foi acidente. Haiun começou a perder o sono. Seu coração batia entre o amor e o terror. E mesmo assim, cada vez que ele a procurava, ela se derretia no sorriso que parecia existir só para ela. Uma tarde, quando o sol se punha, Jun-ho a levou até a beira do rio e ficou olhando o horizonte em silêncio. Sabe o que é engraçado? Disse ele. Às vezes eu sinto que cada dia com você já aconteceu antes, como se o tempo estivesse me dando uma segunda chance. Ou uma despedida. Ela segurou a mão dele. Seja o que for, fica. Não pensa no amanhã. Ele sorriu com os olhos marejados. Você sempre diz isso. No dia seguinte, Haiun recebeu outra carta, a mais curta de todas. Haiun, amanhã eu não vou aparecer. Não procure por mim. Se fizer isso, você muda tudo. E pode me perder para sempre. O coração dela apertou. Era impossível não procurá-lo. Ela passou o dia inteiro ligando, mandando mensagens, indo aos lugares de costume. Nada. Ele parecia ter desaparecido do mapa. Naquela noite, incapaz de dormir, foi até o rio, como ele pedira que não fizesse. Lá encontrou apenas uma nova carta, presa a uma pedra com o nome dela escrito à mão. As palavras tremiam sob a luz da lua. Você quebrou o tempo, Haiun, mas talvez era isso que eu queria. Agora o destino vai começar a cobrar. O vento soprou forte, levando a carta da mão dela e espalhando as folhas pela água. Haiun caiu de joelhos, o coração disparado. O rio parecia sussurrar o nome dele. E pela primeira vez ela sentiu medo, medo real, de estar amando alguém que talvez nem pertencesse mais a esse tempo. 3 dias se passaram desde o desaparecimento de Jun-ho. A redação parecia mais fria, as horas mais longas. Haiun tentava seguir a rotina, mas a cada toque do celular, o coração dela disparava, como se uma nova carta pudesse chegar a qualquer instante. E chegou. Um envelope sem carimbo entregue por um motoboy sem remetente. Dentro havia apenas uma folha e um pendrive. A caligrafia era a mesma. Se você está lendo isso, significa que o tempo falhou. E eu preciso te contar tudo antes que o passado se repita. O texto explicava o que Haiun não teria acreditado de outra forma. Jun-ho trabalhava numa empresa de tecnologia, responsável por testes de comunicação temporal, um projeto experimental que enviava sinais de dados através de partículas magnéticas. Era pesquisa militar confidencial e ele era um dos engenheiros principais. Durante um dos testes, 2 anos no futuro, um erro provocou uma explosão que matou parte da equipe. Ele sobreviveu, mas foi acusado de sabotagem.
Ninguém acreditou quando disse que um colapso energético alterara o fluxo de tempo. Foi então que descobriu algo impossível. A energia liberada nos testes permitia o envio de mensagens limitadas ao passado, um canal frágil que se abriria uma vez por ciclo lunar. Usando esse canal, ele começou a escrever para Hae-un, a jornalista que, no futuro, seria a única a acreditar em sua inocência. Você foi minha última entrevista antes do acidente. Você me ouviu de verdade. E quando tudo desabou, o único pensamento que me manteve vivo foi o som da sua voz dizendo: "A verdade sempre encontra um jeito de voltar. Então encontrei um jeito de voltar para você." Hae-un tremia. Era inacreditável, mas o pendrive continha vídeos, gravações e até arquivos de notícias do futuro. Numa delas lia-se: engenheiro acusado de sabotagem morre ao tentar salvar. Civis em explosão de laboratório. 12 de março de 2025. A mesma data da primeira carta. O mesmo destino. A verdade a esmagou. Ele sabia desde o começo que morreria. As cartas não eram aviso, eram despedida. Hae-un chorou a noite inteira. As lembranças de cada encontro voltaram como cenas de um filme que ela finalmente entendia. Os olhares demorados, as frases vagas sobre tempo e chance, a cicatriz na mão. Tudo fazia sentido. No dia seguinte, ela procurou respostas. Visitou o endereço da empresa mencionada nos arquivos e, para sua surpresa, encontrou um prédio abandonado. Dentro, apenas destroços e máquinas cobertas de pó. No chão, um crachá com o nome Kang Jun-ho e uma gravação ainda ativa num monitor quebrado. Na imagem, Jun-ho olhava para a câmera, cansado, sujo de poeira, mas sorrindo. Hae-un, se você receber isso, significa que o tempo se dobrou. Eu consegui te alcançar, mesmo que por pouco. Não tente me salvar. Só me prometa uma coisa. Viva o que a gente não teve tempo de viver. A tela apagou. O corpo dela cedeu. Chorou, riu, gritou. Tudo de uma vez. Não sabia o que era mais cruel. O amor atravessar o tempo, ou o tempo sempre chegar primeiro. Nos dias seguintes, decidiu cumprir o pedido. Escreveu um artigo sem nomes, intitulado Cartas para o Futuro, onde contava a história de um homem que tentou avisar o passado. O texto viralizou. Milhares se comoveram. Mas ela sabia que era mais do que uma história. Era o modo de mantê-lo vivo. Até que, numa madrugada, o carteiro noturno tocou a campainha. Outro envelope. Ela abriu, o coração disparando. Hae-un, eu consegui mudar uma coisa. Se o tempo foi generoso, talvez você me veja de novo. Não procure por mim. Apenas viva. E quando o inverno terminar, vá ao rio. As mãos dela tremiam. Lá fora o inverno começava a derreter. O tempo não esquece os que se amam. E Hae-un sentia no fundo da alma que a história ainda não tinha acabado. O inverno se despediu devagar, como se também relutasse em deixá-la sozinha. Quando o gelo derreteu sobre o rio Han, as primeiras flores de cerejeira começaram a abrir, e com elas, o pressentimento. Hae-un passou semanas esperando um sinal que não vinha, até o dia em que o jornal a enviou para cobrir a inauguração de uma nova empresa de tecnologia. O nome a gelou, Next Future Systems, o mesmo nome que aparecia nos arquivos que Jun-ho deixara. Ela tentou recusar, mas o editor insistiu. Você é a melhor para esse tipo de matéria, Hae-un. Quer dizer, histórias que mexem com o tempo e com o coração. Ela sorriu de canto, se ele soubesse. O auditório estava cheio de câmeras, luzes e discursos. O CEO subiu ao palco. Um homem jovem, terno escuro, olhar firme. O coração dela parou. Era Jun-ho, ou alguém idêntico a ele. O mundo pareceu girar devagar. Cada gesto, cada inflexão de voz era dele. Mas o olhar era diferente. Limpo, sem lembranças. O novo Jun-ho falava sobre inovação e responsabilidade científica. Ao final apertava a mão, sorria, tirava fotos. Quando passou por ela, seus olhares se cruzaram. Nada, nenhum sinal de reconhecimento. Com licença, Sr. Kang Jun-ho? A voz dela saiu trêmula. Sou Hae-un, do Daily News. Ele sorriu, profissional. Prazer, senhorita Hae-un. Prazer. 2 sílabas que destruíram 2 anos de esperança.
Mesmo assim, ela o entrevistou. E quanto mais ele falava, mais a sensação crescia. Era ele. As mesmas pausas antes das respostas, o mesmo hábito de mexer na manga quando pensava. Mas nenhuma lembrança. Quando terminou, ele a acompanhou até a saída. Você tem um nome bonito, disse, distraído. Ela sorriu com dor. Você já me disse isso antes. Só não lembra. Ele a olhou confuso, como se algo dentro dele tivesse estremecido por um instante. Naquela noite, Rayun escreveu em seu caderno. O tempo devolveu Jun-ho, mas apagou a parte dele que me amava. Talvez o amor tenha ficado comigo, e isso precise bastar. Nos dias seguintes, ele ligou. Disse que gostou da conversa, que queria conhecê-la melhor. Ela tentou resistir, mas o destino é insistente. Foram tomar café, caminhar pelo parque e rir de coisas pequenas. O novo Jun-ho era diferente, mais leve, como se a alma tivesse recomeçado. E mesmo sem lembranças, parecia naturalmente atraído por ela. Certa tarde, no mesmo banco à beira do rio, ele disse: É estranho. Sinto que já estive aqui com você. Como um déjà vu que dói. Ela sorriu. Talvez tenha sonhado. Talvez, respondeu ele pensativo, mas no sonho você chorava. O vento soprou, trazendo o cheiro da água. Rayun fechou os olhos para conter as lágrimas. Quando os abriu, ele a observava com aquele mesmo olhar de antes, o que atravessava o tempo. Na manhã seguinte, o carteiro voltou. Um último envelope. Rayun, se você estiver lendo isso, quer dizer que consegui o impossível. Consertei o tempo, mas perdi as lembranças. Se um homem com meu rosto aparecer na sua vida, cuide dele. Porque mesmo sem lembrar de você, o meu coração vai te encontrar. A carta terminou com a mesma assinatura. Jun-ho. Rayun chorou sorrindo. O destino não a enganara, apenas dera um novo começo. Naquela tarde, ela o reencontrou no café. Ele estava ali rindo, vivo, livre do peso da culpa. Quando a viu, levantou e disse, meio sem motivo: Parece que estou esperando por você há muito tempo. Ela respondeu: Talvez o tempo só tenha precisado de uma segunda chance. O sol se punha sobre o rio Han, dourando o reflexo das águas. Rayun segurou a mão dele, sentindo o pulso quente sob a pele. Nenhuma lembrança precisava ser devolvida. O amor já tinha voltado. O tempo voltou a correr com a delicadeza de antes, mas Ha-eun já não era a mesma. Vivera duas versões da mesma história, uma com amor e dor, outra com amor e paz. O novo Jun-ho estava ao seu lado agora, vivo, sorrindo, livre. E mesmo sem lembranças do passado, ele a amava do mesmo jeito, com a mesma pureza no olhar. Às vezes, Rayun o observava dormindo, tentando entender o mistério do tempo. Como algo tão cruel podia, no fim, ser também compassivo. Ele perdera as lembranças, mas o destino devolvera o sentimento. Talvez fosse isso o amor, não a memória, mas a essência. Certa tarde, enquanto organizava antigas pastas para uma matéria, a Eun encontrou o primeiro envelope, aquele de carimbo impossível, datado de 2027. O papel já amarelado parecia respirar com vida própria. Tocá-lo foi como abrir uma janela entre tempos. Ela leu novamente cada linha, sentindo o coração se apertar. E então, como quem obedece a um chamado invisível, sentou-se à escrivaninha e começou a escrever. Dessa vez a carta seria dela. Jun-ho, talvez você nunca leia estas palavras, ou talvez o tempo encontre um jeito de devolvê-las para você, assim como devolveu você para mim. Eu vivi o amor que você escreveu. Eu chorei as perdas que você previu. E mesmo que o tempo tenha levado suas lembranças, saiba que o amor ficou inteiro, teimoso, eterno. Se algum dia o tempo se abrir de novo, quero que essa carta chegue ao passado. Aquele dia em que você me viu pela primeira vez na estação. Quero que saiba que valeu a pena. Cada minuto, cada carta. E se o tempo nos separar outra vez? Prometo, eu vou te encontrar, seja em 2027, 2047 ou em qualquer vida onde o lótus volte a florescer. Ela dobrou o papel com cuidado. Colocou no mesmo envelope antigo e escreveu com letra firme: Para o futuro ou para o começo. No dia seguinte foi até o correio.
Pediu que a carta fosse entregue na mesma data de 2 anos à frente. O atendente sorriu sem entender, mas aceitou. Ela saiu leve, como quem cumpre uma promessa. Meses depois, enquanto caminhava ao lado de Jun-ho pela margem do rio Han, as flores de cerejeira começaram a cair como chuva. Ele a observou curioso. "O que você está pensando?" Ela sorriu. "Que o tempo não é uma linha, é um círculo. E a gente se encontrou bem no meio dele." Ele riu sem saber o quanto aquela frase era literal. "Então, se é um círculo, a gente nunca vai se perder." "Exatamente", respondeu ela, apertando sua mão. O sol se punha, e o reflexo dourado do rio os envolvia como uma promessa antiga sendo cumprida. Mais tarde, no futuro, alguém abriria uma carta com um nome conhecido, no remetente e um perfume de cerejeira ainda fresco, e entenderia que às vezes o amor não viaja no tempo para ser salvo. Ele viaja para ensinar que o tempo nunca é o bastante para quem ama de verdade. Alguns amores não precisam ser lembrados. Eles apenas acontecem de novo e de novo até que o destino se renda.